Olá, meus amores, boa tarde. Estamos aqui para a segunda parte da nossa aula de português. E sem lenga-lenga, sem demora, vamos? Página 275, nós vamos falar dos verbos no modo subjuntivo. O que isso quer dizer, o modo subjuntivo? Ele está indicando, pessoal, alguma dúvida e incerteza. Vamos conferir. Número 1, leia. Façam uma redação contando como foram suas férias. Tem que contar a verdade mesmo? Claro, contem tudo que fizeram nas férias. Ela ainda vai me complicar com a minha mãe. Gente, o menino maluquinho. Ele deve ter aprontado nas férias, né? Imagine que você é um menino maluquinho e complete o trecho abaixo. O professor vai pedir a alguns alunos que leiam e o... Imagine que você é um menino maluquinho e complete o trecho abaixo. Se eu contasse que... Aí vocês vão colocar as coisas que ele fez nas férias, tá? Nossa, acho que ficaria 1 ano de castigo. Ou seja, ele ia fazer muita besteira, não é, gente? Relatem aí o que vocês acham que o menino maluquinho fez nas férias dele. O verbo que indica a frase que você completou está no modo subjuntivo. O modo subjuntivo indica a dúvida e incerteza. Veja no quadro da página seguinte como você conjuga, como se conjugam os verbos no modo subjuntivo. Consulte-o sempre que necessário. Ou seja, se pintar alguma dúvida ali para escrever o que ele fez, olhem essa tabela, pessoal, que vai ajudar vocês nas terminações dos verbos, tá? No modo subjuntivo no presente, que eu lave, que tu laves, que ele lave, que nós lavemos, que vós laveis, que eles lavem, tá? Eu não vou ler a tabela toda, tá bom? Vocês façam a leitura. Vamos lá. Número 2. Os verbos destacados nas frases estão no futuro do subjuntivo. Estão na última parte lá daquela tabela. Passos para o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Fazendo as modificações necessárias. Como é que vai ficar a primeira? Quando ele chegar, sairemos. Lembra da dúvida, tá? Olha como é que vai ficar. Se ele chegasse, sairíamos. E a letra B? Quando eu mudar, telefonarei. Se eu me mudasse, telefonaria. Olha aí a diferença. Vocês vão mudar, tá? Número 3. Complete as frases com os verbos entre parênteses. Quando eu, do colégio, passo na sua casa. Quando vocês, ao shopping, eu vou também. Quando nós, para a fazenda, traremos queijo. Aí vocês vão ver como é que vai ficar o verbo. Tem que ter coerência, tá, gente? Tem que soar bem quando a gente for ler. Tá? Em que tempo verbal estão os verbos que você usou para completar as frases? O que vocês perceberam aí nos verbos? Continuando, a gente tem um texto aí que a gente vai fazer a leitura. O título do texto que você vai ler a seguir é Da Lamparina à Energia Elétrica e foi escrito por Tairine Silva Ribeiro, de 10 anos, gente, idade de vocês. Com esse texto, Tairine foi vencedora do Prêmio Escrevendo o Futuro, concurso promovido pelo Ministério da Educação em 2004 na categoria Relato de Memórias. Vamos lá, gente. Da Lamparina à Energia Elétrica. O sítio da vovó Valdenice fica em São Paulo de Iracema, num lugar muito bonito. E o melhor de tudo é que é pertinho da cidade. É para lá que eu vou nos finais de semana. No sábado passado, eu resolvi ir ao sítio à noite. Eu já tinha atravessado a porteira quando, de repente, a luz se apagou. Mais pernas para quem te quero. Pernas para quem te quero.
Ao perceber que eu tinha medo de escuro, vovó caiu na risada e resolveu me contar sobre a sua infância, em que apenas uma lamparina e a lua brilhante iluminavam a singela casa de pau a pique, onde morava com sua família. Eu nasci e fui criada na nossa pequena e sossegada São João de Iracema. O sítio da vovó Valdenice ficava em São João de Iracema, num lugar muito bonito, e o melhor de tudo é que é pertinho da cidade e que é para lá que eu vou nos finais de semana. No sábado passado eu resolvi ir no sítio à noite. Eu já tinha atravessado a porteira quando de repente a luz se apagou. Mas pernas para quem te quero. Ao perceber que eu tinha medo de escuro, a vovó caiu na risada e resolveu me contar sobre a sua infância, em que apenas uma lamparina e a lua brilhante iluminavam a singela casa de pau, a pique onde morava com sua família. Eu nasci e fui criada na nossa pequena sossegada São João de Iracema, mais precisamente onde o Judas perdeu as botas, na calorenta região noroeste do estado de São Paulo. Antigamente, nossa cidade era conhecida como Os Poços, devido aos boiadeiros que aqui passavam para abastecerem-se de água e refrescarem-se do calor do sertão agreste. Na vila, a criançada só cuidava de duas coisas: brincar e aprender. Eu nunca mais consegui me esquecer do dia em que Ranzinhos, a professora, me colocou ajoelhada em cima de grãos de milhos e me deu 2 tapas na orelha. Que dureza era estudar naquela época, né, gente? Hoje em dia ninguém faz mais isso, nem pode, né? Nas ruas de terra esburacadas, eu me sentia livre e feliz. Divertia-me jogando terra em quem passava. Depois caía na gargalhada. Como naqueles tempos todo mundo era amigo de todo mundo, as caras feias eram raras. Quando eu senti o cheiro bom da comida feita por mamãe no fogão, a lenha, ia correndo para casa encher a barriga. Que delícia! O tempo foi passando devagar, pois aqui até o vento sopra lentamente. A vila foi virando cidade e as casas de pau a pique foram sendo derrubadas e substituídas pelas de tijolos. Os moradores faziam mutirão para ajudar. Em 1966, eu já estava com os meus 12 anos, quando a cidade acordou diferente. Para o meu espanto e de toda a população, a energia elétrica havia chegado. Foi um alvoroço. Era o fim das lamparinas. Mais do que depressa, o meu pai, Ezequiel, fechou a barbearia e foi o primeiro morador da cidade a ir até Fernandópolis comprar um liquidificador e uma televisão. A casa dos meus pais tornou-se a novidade do momento e ficou movimentadíssima. Toda hora os vizinhos queriam usar liquidificador para bater sucos e assistir a televisão. A danada da televisão era em preto e branco e só pegava um único canal. Quando ela resolvia sair do ar, o pessoal ficava vendo listras por um tempo. Nem colocar bombril na antena resolvia. Meu pai faleceu bem velhinho e, em homenagem ao morador antigo, o nome Ezequiel Pinto Cabral foi colocado na rua onde eu passei a minha infância, bem em frente à praça da Igreja Matriz. Encho-me de saudade toda vez que passo por essa rua. Após abrir o seu coração, vovó, emocionada, me disse: é minha neta, apesar de ser do tempo da lamparina, eu jamais poderei esquecer as recordações que ficaram na minha mente até hoje. Nós sorrimos e ficamos abraçadas por um longo tempo. Desde então, perdi o medo do escuro e percebi que, apesar da minha cidade ser simples e pequena no tamanho, com seus 1.850 habitantes, ela é grande no meu coração e inesquecível na mente dos moradores. E aí, vocês gostaram da história, pessoal?
Número 1, relacione o título do texto ao assunto do relato. E aí, o que vocês vão relacionar? Número 2, de quem são as memórias relatadas no texto? Hein? É da menina ou da vovó? Letra B, como a aluna Tairine obteve as informações contidas no relato? Hein? Como é que ela ficou sabendo de tudo aquilo? Né? Número 3, marque a alternativa adequada. O acontecimento da vida de Tairine que motivou o tema do relato de sua avó foi o fato de o caminho até a casa da avó estar sempre escuro. Segunda opção, o fato de a luz ter se apagado quando a menina estava chegando à casa da avó à noite. E aí, gente? Vamos lá, número 4. Escreva o que significa a expressão onde Judas perdeu as botas. Isso aí a gente fala até hoje. O que significa? Na sua opinião, por que Dona Valdenice diz que São João de Iracema ficava onde Judas perdeu as botas? E aí, gente? Por quê? Número 5. Marque a alternativa adequada. Uma só. O pai de Valdenice precisou ir até Fernandópolis para comprar o liquidificador e a televisão. Por quê? Ninguém queria uma loja de eletrodomésticos em São João de Iracema? O único estabelecimento comercial da cidade era a barbearia? Sem luz elétrica não era necessário uma loja de eletrodomésticos? E aí, qual dessas três? Letra B, a casa de Dona Valdenice era um ponto de encontro de vizinhos. Por quê? Ela recebia todos com muito carinho? Com a chegada da luz elétrica, foi a primeira casa a ter liquidificador e televisão? Era muito confortável? Número 6, observe que o texto está em duas cores, não é? Vermelho e azul, não é? Quem narra as partes em vermelho? Responda aí, gente. A partir de que parágrafo a menina se coloca no lugar da entrevista para narrar os fatos como se tivessem sido vividos por ela? E aí? Letra C, que pontuação foi usada para indicar os relatos da entrevista? Qual é a pontuação? Sublinhe a frase que Tairine retoma a palavra para concluir o texto, galera. E última página do nosso exercício. Nesse relato, o autor usou verbos no pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Veja alguns exemplos. Pretérito perfeito. Eu nasci e fui criada na nossa pequena e sossegada São João de Iracema. Pretérito imperfeito. Devido aos boiadeiros que aqui passavam. Olha aí. Copie outros exemplos de acordo com as etiquetas. Pretérito perfeito. E aí? Achem no texto frases, os verbos que estão no pretérito perfeito. E lá embaixo no pretérito imperfeito. Tia, eu tô com dúvida na conjugação. Voltem naquelas tabelas que a gente viu, pretérito perfeito, imperfeito. E aí vocês vão conseguir responder, tá bom, pessoal? Fico por aqui, um beijo, até a próxima aula, lembrando que tá acabando. Beijo!